Vocês estão me vendo ou vendo o slide? Você. Isso, ótimo. Queridos, então hoje nós vamos ver percebendo as direções do Espírito. Silvia, você perguntou para mim isso no início do curso, tá? Eu não dei tanta ênfase em responder para você, porque isso é praticamente toda a matéria nós vamos aprender sobre isso. Quando saber que é Deus falando conosco. Se eu não me engano, foi você que fez essa pergunta. Correto, Silvia? Então, isso não tem uma resposta pronta, porque nós somos pessoas, nós somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. É muito complexo a nossa vida e não é uma resposta rápida, simples e objetiva que vai responder tudo na minha vida. É caminhada, é discernimento, é aprendizado, cada um cresce numa velocidade diferente do outro. Isso é maravilhoso, isso nos mostra que somos feitos diferentes uns dos outros, porque Deus quis assim. Deus não quis construir um robô, não quis construir uma SD, uma memória que colocasse ali num plugin e baixasse ali e fizesse um download de um monte de informação. Não. É necessário que eu cresça de glória em glória, de graça em graça, de degrau em degrau. Isso faz parte da nossa vida e é maravilhoso isso. Não tenho nada do que me envergonhar por eu não saber, e também eu posso muito bem compartilhar à medida que eu vou aprendendo. Vocês estão vendo o slide agora, correto? Não, você, pastor. Não está vendo o slide? Não. Opa, peraí, desculpa. Não iria ver mesmo, perdão. Agora eu estou vendo o slide, correto? Sim. Maravilha. Percebendo as direções do Espírito. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, tá? No universo, há 3 coisas igualmente importantes no universo. Eu só até agora, um pouquinho antes agora, eu estava acompanhando a Artemis 2, que daqui a pouquinho vai passar por detrás da Lua. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Tem a NASA colocou no YouTube online lá, tá ao vivaço. E aí lembra um pouquinho do culto da Lua, o filme dos Transformers. Mas assim, na Terra, aqui no universo, Deus criou 3 coisas igualmente importantes: o céu do Senhor, a terra e o espírito do homem. O céu é para a terra. A terra é para o homem. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Opa. Renata. Seja bem-vinda, Renata. Deus abençoe você, querida. Boa noite. O céu é para a terra é para o homem, e o homem tem um espírito que é para Deus. Por que Deus cria esse ecossistema? Deus é espírito, ele cria uma terra nesse universo. Se você pega lá Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a água. Não tinha forma, aí a gente não vai entrar tanto nos detalhes, mas Deus pega aquela terra e começa a transformá-la num ambiente onde seria possível a vida humana. E aí entra o Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. E hoje nós vamos entender por que Deus cria a terra e dá para os filhos dos homens. O Salmo 115, versículo 16 é muito claro. Os céus são os céus do Senhor. É Deus quem governa, é Deus que rege tudo, mas a terra ele criou e deu para que o homem governasse, para que o homem a governasse. É lógico que no plano inicial de Deus não estava computado ali o pecado que iria desfigurar esse governo do homem. Deus sabia, pela onisciência dele, mas o homem não foi projetado para viver de uma forma decadente e escrava nessa terra. O homem foi colocado para governar. E
estabelecer a vontade de Deus na terra de acordo com a vontade do homem. Olha que importante. Deus entrega a terra para o homem e deixa o homem ter o livre arbítrio, a vontade de escolher que tipo de reino o homem iria instituir na terra. A vontade de Deus é que o homem, da própria vontade dele, buscasse a Deus e implementasse na terra a vontade de Deus, o reino de Deus. Adão não teve sucesso nisso. Adão, ele falhou quando ele teve ali a oportunidade de estabelecer o governo de Deus. O diabo o seduziu e o levou à queda. Jesus é tido como o segundo Adão. Jesus vem para consertar o que o primeiro Adão falhou. Vocês estão me acompanhando aí no raciocínio? Sim. Jesus ele vem com algo muito claro. Ele vem para desfazer as obras do diabo. E Jesus é tido na Bíblia como o segundo Adão, anulando o que o primeiro fez de errado. A oração que Jesus ensina no Pai Nosso, todos nós sabemos de cor. O que ele fala? Venha a nós e seja feita assim como é no céu. Então a missão de Jesus é muito clara: ensinar os seus discípulos a reivindicar que a vontade de Deus, assim como ela é no céu, se cumpra na terra e se estabeleça na terra. Quem Deus usa para estabelecer o reino dele na terra? Valendo uma caixinha de bis. Quem é que Deus usa para estabelecer a vontade dele, o reino dele na terra? A resposta está aqui no Salmo 115, versículo 16. Quem é? Os filhos dos homens. Os filhos dos homens. Nós não andamos trombando por aí com anjo. Somos nós. Mas uma pessoa nascida de novo, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é conectada com o reino dos céus, e a partir dessa conexão com o reino dos céus, ela começa a agir de forma como estabelecendo o reino de Deus aqui nessa terra. É nossa missão, é a missão do homem regenerado, nascido de novo, começar a buscar o Senhor e estabelecer o reino dele na terra. O espírito do homem é o lugar onde Deus trabalha e reside. Quem pode abrir para mim Romanos 8,16? E o próximo já vai abrindo também 2 Timóteo 4, 22. Tem alguém, por gentileza? Romanos 8,16 e 2 Timóteo 4, 22. Romanos 8,16. Quem achou pode ler, fica à vontade. Vou ler, pastor. É 8,16, né? Isso, Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pronto. O próprio Espírito, aqui tá, na sua Bíblia está com letra maiúscula, a primeira letra? Sim. Isso significa que é o Espírito Santo. Sim. O Espírito de Deus, tá? Quem mais está pedindo para entrar aqui? A Fabi pedindo para entrar. Seja bem-vinda, Fabi. Boa noite, querida. Boa noite. Deus abençoe. Bem, graças a Amém, Deus. vocês também. Fabi, eu pedi para que abríssemos em Romanos 8,16 e o Enzo leu que o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito. Olha, o Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, então o Espírito Santo dá testemunho ao meu Espírito. Tá vendo aí, desde o começo da aula, do curso, nós estamos falando que o ser humano é um ser triuno na origem de Deus.
somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Paulo aqui deixa isso muito bem claro. Ele está falando que o Espírito Santo de Deus fala com o meu espírito de que eu sou, de que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem vai trazer essa revelação de que eu sou filho de Deus. Tudo bem para vocês? Entenderam a importância desse texto? Sim. É o Espírito Santo quem vai me convencer, quem vai convencer que eu sou filho de Deus, mas não vai convencer na minha mente carnal, na minha mente natural. Vai me convencer na onde? O próprio Espírito dá testemunho não, em qual parte da minha vida? Está no versículo. No meu espírito. Então não é na minha alma, não é nas minhas emoções, nem no meu físico, que é nos meus 5 sentidos. É somente no espírito. Essa revelação, essa consciência de filiação divina, isso é muito importante, queridos. Eu posso evangelizar e devo evangelizar. Eu devo gastar todas as minhas fichas com a pessoa que eu quero vê-la salva, orar, jejuar, trabalhar pela salvação dela, mas eu não posso jamais levar para o lado pessoal. Em caso da pessoa não aceitar ou resistir à palavra do Evangelho, nada disso é resolvido no âmbito emocional ou físico. Tudo isso é resolvido no âmbito espiritual. Somente quando a pessoa tem um entendimento no espírito que ela vai entender, que vai cair a ficha de que ela é filha de Deus. Faz sentido para vocês? Sim. A Simone detesta quando eu faço essa pergunta. Faz sentido? Ela fica macha, fala, não fala mais isso. Mas eu peguei vício nisso, mas não vai contar para ela não. Quem abriu aí 2 Timóteo 4:22? O Senhor Jesus Cristo Sim. já com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. 2 Timóteo 4:22. Olha de novo, Wilson. Leia para mim novamente. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Ótimo, esse espírito. Graça seja convosco. Amém. Esse espírito está na letra maiúscula ou minúscula? Minúsculo. Minúscula. Então quer dizer que qual espírito está sendo falado? No meu. No meu. Aí nós temos só 2 textos só para o início da aula que já dá totalmente base bíblica de entender de que eu tenho um espírito. Aliás, de que eu sou um espírito. E é através desse espírito que eu me conecto com Deus. Então, é o meu espírito que vai me conectar com Deus. E através dessa conexão que eu vou ter entendimento espiritual. Tudo bem para vocês? Sim. Está vendo o slide? Nós somos vasos para conter a Deus. O slide está aparecendo? Sim. Tá. Olha só. Assim como garrafas foram feitas para conter a água, nós fomos feitos para conter Deus. Fomos feitos como uma luva para conter a Deus. A luva é a imagem e semelhança da mão, mas a mão é a realidade da luva. Olha só que interessante. Vocês estão me vendo aqui? O que tem aqui na minha mão? Uma luva. Para que a luva serve? Para proteger a mão. Tá, mas eu posso colocar areia nela se eu quiser? Posso. Eu posso colocar bolinha de gude nela se eu quiser? Pode. Eu posso colocar bala se eu quiser, doce? Pode. Mas qual é a função dela? Pôr na mão. Ela tem a mesma silhueta da minha mão. Olha só. Ela tem a mesma silhueta da minha mão. Olha, forma o mesmo desenho da minha mão. A minha mão está se mexendo. É por causa da luva que ela se mexe? Ou porque o que tem dentro dela que está se mexendo? A minha vida, querido, é essa luva. A minha vida é a luva. Eu posso me encher do que eu quiser.
Mas somente se eu usar ela da maneira correta, vai ganhar uma significância para a qual ela foi criada. Eu posso buscar no mundo o que eu quiser, qualquer pessoa pode se encher do que ela quiser, de qualquer tipo de experiência, seja agradável ou desagradável. Mas somente quando ela se encher daquilo que ela foi criada, é que ela vai ganhar, vai fazer sentido para ela o porquê que ela existe. Se eu tiro a luva, querido, o que é mais importante, a mão ou a luva? Oi? A mão, ó. Isso. Não acontece mais nada com a luva. Assim, uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela pode ser bonita. Essa luva aqui é muito da hora, é camuflada aqui, parece luva do Legendário, uma série cheia de perequeteto. Mas se eu colocar ela no canto, não tem a menor serventia. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu estava evangelizando ela, e também eu estava no começo da caminhada, e também fui um pouco grosseiro com ele, depois eu pedi perdão para ele. Eles falando, mas Maurício, eu consigo viver bem sem Deus, eu consigo andar minha vida tranquila sem Deus, para mim está tudo em ordem, está tudo bom. Eu falei, cara, presta atenção numa coisa, Júnior, ele chamava, Júnior, se você não serve a Deus, cara, você não serve para nada. Aí ele falou, nossa, Maurício, não é assim. Eu acho que eu não soube explicar, mas é igualzinho essa luva. Se eu não me encho de Deus, eu nunca vou encontrar uma resposta para todo o vazio da minha vida. Se eu não me encho para aquilo que eu fui criado, o ser humano foi criado para ser cheio do Espírito Santo de Deus e tomar forma de acordo com a ideia original de quem o criou. Enquanto o ser humano não tem essa forma, ele vai tentar se encaixar com tudo. As minhas netas têm uns brinquedinhos lá na casa delas, que às vezes eu ajudo elas a brincar. Já viu aqueles brinquedinhos? Tem a estrela, tem o quadrado, tem o redondo, e você fica encaixando. Encaixa. E aí a Aurora não tem muita paciência, ela dá soco assim e faz passar o redondo no quadrado na marra. E às vezes nós tentamos fazer isso, a gente quer tentar passar as coisas da nossa vida na marra, no soco. Mas quando eu sou orientado pelo Espírito Santo, tudo faz sentido, tudo se encaixa. E isso é uma questão de maturidade. Eu não vou aprender isso de uma hora para outra. É exercício, é prática, é dependência de Deus. É eu me colocar na dependência do Senhor e deixar o Senhor me moldar. Aí você vai passar o tempo e você fala, mas o Senhor tem razão. Mas olha, é isso mesmo, dá certo mesmo. É assim que funciona. É igual aquele videozinho que eu coloquei na semana passada, a menininha orando, quem assistiu? Deus, se for para o Senhor me dar o sinal, não dei pensando que eu sou Salomão, não, porque Salomão é inteligente, mas eu sou difícil. Me mostra o sinal de um jeito assim que eu saiba que é o Senhor que está falando comigo. Não tem problema. É o moço que estava falando, né? Oi? Era um moço. O moço estava falando. Não tem problema fazer esse tipo de oração para Deus. Deus, olha, vai devagar. Eu preciso aprender, eu preciso ter certeza que é o Senhor me falando. No começo, está tudo bem e Deus ama isso. Que pai que não gosta do filho que está aprendendo a andar de bicicleta, o filho pedir para o pai ajudar ele até que ele consiga andar sem a rodinha? Não, qualquer um gosta, isso é a maior delícia, é gostoso. E nós que somos pais, nós sabemos fazer isso, quanto mais Deus, que é o nosso Criador. Mas só vamos continuar aqui. A respeito de todos os animais que se diz que foram feitos, segundo a sua espécie, a respeito do homem se diz que nós somos feitos à semelhança de Deus, é igualzinho à luva. O animal foi feito de acordo com a sua espécie, mas só a raça humana foi feita semelhante a Deus. A luva, ela é semelhante à mão, mas ela não é a mão, é semelhante. Mas para que a luva tenha serventia, é necessário a mão. Sem a mão, a luva não tem serventia. Eu até posso fazer várias coisas com ela, mas a verdadeira serventia só através da mão, através do agir da mão.
três partes do homem. O homem ele tem três partes. É tripartidário. O homem é vaso de Deus. Nós vemos aqui na nossa apostila. A Bíblia divide esse vaso em três partes: o espírito, a alma e o corpo. Nós estamos vendo isso desde o início e vamos continuar vendo. O corpo é a parte física e foi criado para contactar as coisas da esfera material. Sempre vou entender. É por essas áreas que Satanás tenta me seduzir. Uma vez que eu já confessei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, já não sou mais escravo do diabo, já não sou mais escravo do medo, já não sou mais escravo das mentiras do diabo. Hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim o diabo vai tentar de todas as formas me seduzir ou me levar a um engano. De que forma? Através dos 5 sentidos: daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu sinto, daquilo que eu provo e daquilo que eu toco. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprendendo a disciplinar o nosso corpo e levar a nossa alma a uma verdadeira transformação. Tudo bem para vocês até aqui? Sim. A alma é a psique, é todas as nossas faculdades, aquilo que nos define como pessoa, está na nossa parte psicológica. É onde o maior campo de batalha, é onde a medicina mais avança. A medicina ela chega à conclusão de que muitos remédios o meu próprio corpo produz. E muitas enfermidades são produzidas pelo meu próprio corpo. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Pessoas que têm amargura, eu não sei qual tipo de medo causa úlcera, ansiedade causa uma série de coisas. A alma desequilibrada, ela traz enfermidade para o corpo, para o físico, para a matéria. E uma alma alegre, ela traz cura também para essa matéria, para esse corpo. A medicina está aí para comprovar isso. Um coração alegre, o que ele faz no meu rosto, segundo a Bíblia? Um coração alegre formoseia o rosto. Um coração alegre, ele serve de colágeno para a nossa pele. Olha só, a nossa vida é uma verdadeira farmácia. O nosso corpo, o nosso físico, ele é uma verdadeira farmácia. E se eu souber trabalhar o meu organismo, eu vou conseguir produzir substâncias que muitas vezes me faz falta. Por exemplo, o que eu faço para eu produzir endorfina? O que eu preciso fazer para produzir endorfina? Adrenalina, né? Adrenalina. E a endorfina é a droga do prazer que o meu próprio organismo produz. Então eu saio para fazer uma caminhada e ando mais do que o normal, eu queimo caloria, eu chego em casa com a língua tropeçando na língua, mas uma sensação de prazer porque é o meu próprio organismo que produz isso. Então, se eu souber trabalhar o meu organismo da forma como ele foi criado, isso vai me levar a ser maduro, a obter benefícios que já estão aqui ao meu dispor. Uma alma sarada, uma alma bem trabalhada, vai produzir benefício para o meu corpo. E o Espírito é o que vai ativar a minha alma para que ela produza, e a minha alma vai atingir o meu corpo, que vai ser afetado por essa alma alegre, essa alma curada. Aqui no último parte do slide, o Espírito é a parte mais profunda do homem e foi criado para contactar as coisas de Deus. Se vocês perceberem, forma aí um ecossistema. O Espírito de Deus fala com o meu espírito, o meu espírito conectado com Deus atinge a minha alma, e a minha alma ela começa a ser recriada, o meu caráter ele é trabalhado, as minhas emoções são saradas, o meu corpo começa a ser beneficiado nisso, eu começo a ter mais confiança de que Deus está comigo e que aquela situação vai passar e que eu vou me esforçar um pouco mais do que eu já vinha me esforçando antes. As coisas vão ganhando uma nova dimensão, eu vou andando em fé,
e o meu espírito vai sendo fortalecido, e aí você começa a perceber que Deus em você, a própria palavra de Deus diz que maior é o Espírito que habita em mim do que aquele que habita no mundo. O próprio Espírito Santo de Deus na minha vida, ele vai produzindo, através dos meus sentidos e através do meu físico, remédio para a minha própria vida. E isso é muito interessante, porque eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Deus habita dentro de mim. E Deus quer habitar num templo saudável, feliz, alegre e bem arrumado. É total interesse de Deus que eu e você sejamos trabalhados todos os dias de uma forma trazer leveza, trazer alegria, trazer liberdade, trazendo libertação, trazendo esclarecimento e trazendo a segurança de que Deus é conosco. Amém? Amém. O propósito de Deus era de entrar no espírito do homem para ser o seu conteúdo e a sua plena satisfação. O salmista Davi diz: todas as minhas fontes estão em Deus. Tudo aquilo que eu preciso, eu encontro em Deus. E querido, esse é o propósito da existência humana. O ser humano, ele carece de Deus, ele tem falta de Deus. A partir do nosso espírito, o desejo de Deus é nos conduzir a toda verdade. Por quê? Porque a vida cristã consiste em sermos guiados por Deus em nosso espírito. Se falhamos em perceber a voz do Senhor e a sua direção, a nossa vida cristã fica comprometida. Esse ponto central do Evangelho, se você pegar o Evangelho, aliás, a Bíblia toda, resume-se em Colossenses 1, 27. Podemos abrir, por gentileza? Alguém está aí pronto? Colossenses 1, 27. Esse é o ponto central da Bíblia, querido, não só do Novo Testamento, mas de toda a palavra de Deus. Colossenses 1, 27, extremamente importante. Qual é o plano inicial, o plano completo de Deus para a vida humana? Alguém achou Colossenses 1, 27? Peraí. Pode ir? Pode, por gentileza. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Eu vou ler aqui na minha versão. Muito obrigado, Lenzo. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Qual é a riqueza da glória deste mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. O que Deus quer que o mundo conheça naquela época seria Cristo na vida dos colossenses. O maior mistério, querido, é Cristo em mim, Cristo na Fabi, Cristo na Silvia, Cristo na Renata, Cristo no Enzo, no Wilson, na Dai, Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Se não houvesse céu, se não houvesse vida eterna, nós seríamos as pessoas mais fracassadas, mais tristes da criação. A nossa esperança é Cristo em nós. A esperança da glória. O que me faz acreditar que o céu existe? O que me faz acreditar que quando o meu coração parar de bater aqui na terra, eu estarei com Deus por toda a eternidade? O que me faz ter essa certeza? Cristo em nós. Cristo em mim, Cristo em você. Por quê, meu irmão? Porque quando Cristo está em mim, é o próprio Espírito dele que habita dentro de mim. Ele fala, um pouco antes dele ser assunto aos céus, vamos abrir aqui um pouquinho só, Mateus 28, se eu não estou enganado.
Mateus 28. Um minutinho só. Não, não é Mateus, não. Pera um pouquinho só. Deixa eu ver se é Lucas. Perdão, gente. Um minutinho só. Lucas, capítulo 24, a partir do verso do número 48. Lucas 24, 48. Diz assim: Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui houve uma ordenança de Jesus: ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Que poder era esse? Está lá em Atos 2. É a descida do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, quando nós falamos aqui que eu recebo a Jesus, na verdade é o Espírito Santo que está tomando conta da minha vida, o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em mim, e esse Espírito que me dá a esperança da eternidade. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Amém. Amém? O nosso Espírito, ele é como um rádio que tem a função de sintonizar as ondas do céu. É um rádio que serve para receber e também para transmitir. Quando eu estou conectado com os céus, o Espírito Santo fala ao meu espírito, há uma conexão, há uma sintonia. E essa também é a tônica desse curso, Maturidade no Espírito. Eu aprender ou a discernir a voz do Espírito. Quando é o Espírito Santo falando comigo, como receber as direções do Espírito Santo para a minha vida. O meu Espírito vai funcionar como um rádio. As coisas do Espírito, elas são vida. É fundamental que separemos bem aquilo que é da alma daquilo que é do Espírito. O critério para fazermos essa distinção é a vida. Tudo que é do Espírito é vida. A vida é algo sobrenatural. E ser guiado pelo Espírito é ser guiado por essa vida. Para sermos guiados pelo Espírito Santo, é necessário desenvolvermos uma sensibilidade em nosso próprio espírito. Se não formos sensíveis, não poderemos perceber a direção e a voz de Deus, e é basicamente por isso que nós estamos no curso, aprendendo a ser dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25, uma versão um pouco mais explanada. Se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Ora, se eu tenho orado, pedido ao Senhor e falado: Senhor, guia a minha vida, dirige a minha vida, chegar a hora, está na hora de eu começar a
seguir a intuição que está no meu coração, crendo que eu sou templo vivo do Espírito Santo. Chega a hora de eu orar ao Senhor. Deus, é da vontade do Senhor que eu, que eu compre esse copo Stanley? É a hora de eu começar a colocar a minha fé em ação, de eu não mais ficar parado, perguntando ou esperando alguns sinais muito claros. Chega a hora de eu dar o meu primeiro passo. Eu não sei qual é a vida de vocês, eu não sei se vocês têm buscado experiências no Senhor, experiências de ouvir a voz do Senhor, mas chega uma hora que eu preciso aprender a começar a fazer exercício. Você treina para uma competição, a vida é assim. Ah, mas se eu fizer teste com Deus eu não vou estar em pecado? De forma nenhuma. Nós estamos aqui para aprender. Ok? Vocês têm medo de falar com Deus e falar, Senhor, eu quero aprender a ouvir o Senhor, por isso me toma essa área na minha vida, me guia nessa área, me guia nessa direção, e começar a tomar experiências que são só suas, que vão ficar impressas no seu espírito. Um relacionamento só o Enzo com o Espírito Santo, só o Wilson com o Espírito Santo, só a Dai com o Espírito Santo, só a Fabi, só a Renata, só a Silvia. Embora a Fabi possa conversar com a Renata e falar, olha, eu orei a Deus e eu senti de Deus em fazer isso, pode haver compartilhamento, eu posso compartilhar, mas aquela impressão é só no meu coração, é no individual. Chega uma hora, e nós estamos nesse momento, querido, de começar a exercitar a nossa fé. Vocês estão dispostos? Sim. Sim. Vocês gostariam de ser direcionados pelo Senhor com maior clareza na vida de vocês? Com certeza. Muitos pedem sinais e fazem provas de Deus para serem guiados por Ele. Mas Deus não nos deseja guiar por meio de coisas exteriores. O Espírito nos guia pela sua vida dentro de nós. É isso que nós vamos começar a aprender agora, a exercitar, tá? Há uma sensação dentro de nós produzida pelo Espírito. Precisamos ser sensíveis a essa sensação. Tal sensação se manifesta pelo testificar e pela paz. A paz, nós já vimos isso, acho que do primeiro capítulo, até uma pregação que eu fiz. A paz, ela é o nosso árbitro. O Enzo aí, o atleta de Cristo, é a luz para essas nações, vai levar o evangelho para todos os povos, em televisão, em rede mundial, todo mundo assistindo. Mas o juiz apitou, a partida para, porque algo aconteceu. A paz é o árbitro no meu coração. Tal sensação se manifesta pelo testificar e pela paz, ou ainda pelo constrangimento e pela restrição. Vou aprender o que é isso. Primeiro, está na apostila. O impulso da intuição, algo muito sério. A intuição é uma função do nosso espírito humano. Intuição. Muito que você vai ouvir agora, você fala, mas Maurício, mas isso já tinha isso. Então agora eu vou ouvir a voz da minha consciência. Antes de eu ter o Espírito Santo na minha vida, eu era governado pelas sensações que eu tinha, das experiências que eu tive. Muitas delas, experiências traumáticas, e que às vezes a sensação vem de medo de que algo volte a acontecer na minha vida. Agora nós estamos falando de pessoas que nasceram de novo. As percepções e essa intuição agora ela é gerenciada e governada pelo Espírito Santo. Tudo bem? Então não tem mais que haver medo. O medo, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A intuição é como um impulso dentro do coração. Não é uma voz percebida audivelmente, mas é um impulso. Marcos 1:12, lemos que o Espírito impeliu Jesus. Impeliu denota bem a sensação interior. Jesus estava andando
caminhando ali na vida dele, e falou, opa, peraí, preciso ir para tal lugar. Algo que parte de dentro, ninguém falou, não abriu o Waze, não abriu o Google Maps, não fez nada. O Espírito tocou no coração dele e falou, Jesus, vai para tal lugar. Agora, é algo que vai acontecer muito comigo. E que você já tiver essa sensação. Do nada, ou você, lógico, teve uma vida de oração, entregou seu dia para o Senhor, orou, não foi na cartomante, você passou o seu dia consagrado ao Senhor, você pediu que o Espírito Santo falasse com você, não foi jogar búzios, você estava orando, lendo a Bíblia, jejuando. Qual voz que você vai ouvir? Do Espírito Santo. Sim. Amém? Amém. Agora eu não posso ir na cartomante, no Búzios, ou no qualquer outra coisa e pensar, bom, é o Espírito Santo falando comigo. Não, não é. Nós precisamos ser um pouco maduros de entender algumas coisas um pouco que básicas. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que ser filho, filha de Deus. A Bíblia é clara. Todo que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Ponto. Ok? Há uma distinção muito clara. Para sermos guiados pelo Espírito Santo, devemos seguir o impulso do Espírito. Esse impulso é no nosso espírito e não na nossa emoção ou no nosso corpo. Marcos 2, do 6 ao 8, vamos abrir aqui. Marcos 2, eu vou abrir aqui já, eu vou ler. Tá, do 6 ao 8. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração, não falaram nada. Por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? Ora, você pode falar, mas Maurício, para Jesus era fácil, mas para mim é difícil fazer isso. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, querido, é o mesmo Espírito que trouxe essa revelação para Jesus, traz para mim. Você crê nisso? Amém. Sim. Não é obrigado a crer, você pode ter todo o direito de discordar e falar, mas Maurício, como o Espírito Santo vai falar comigo? Da forma como falou para Jesus, olha, os escribas não abriram a boca, eles pensaram no coração dele. E à medida que você vai lidando com as coisas espirituais, não que você vai ter um espírito de adivinho, de forma nenhuma, mas o Espírito Santo fala com o teu coração. O Espírito Santo avisa você quando alguém está tramando algo contra você. O Espírito Santo avisa você quando algo está para acontecer. Ele leva você a orar por algo ou por alguém muito antes de que aquilo aconteça, para que você se previna e se revista em oração, e se revista a tua casa também, muito antes. A Bíblia fala que Deus revela os seus segredos para aqueles que lhe são íntimos. Então o segredo aqui é buscar a intimidade com o Espírito Santo. E a partir dessa intimidade, ele vai trazer revelação a nós. Tudo bem? Sim. Ponto B, testificar do Espírito. Então o primeiro ponto é a intuição. O B é testificar do Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Já lemos Romanos 8,16. Testificar do Espírito é uma convicção profunda, que não tem origem de nada natural. Nada. A nossa mente, às vezes, rejeita essa convicção. É Deus mostrando para você e você fala, nada. Não é. E Deus fala, Maurício, cara, escuta o que eu estou te falando, vai por esse caminho. Não é, mas não é nada. É algo lá dentro de você, bem lá dentro, que a tua mente muitas vezes demora para acreditar, demora para perceber. O teu corpo nem reage, porque parece que é algo absurdo. Mas quando você resolve responder, aí sim Deus mostra para você
que realmente era a direção dele para a tua vida. Parte C, a paz do Espírito, que nós já vimos aqui várias vezes. Seja a paz de Cristo, Colossenses 3,15, esse versículo aqui tem que ser o meu guia, a minha bússola. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós percebemos o nosso espírito no coração. O árbitro é o juiz, a paz é o árbitro. Olha, meu irmão, minha irmã, isso daí, nem crente, às vezes maduro, acaba tropeçando nessa coisa tão básica. Devemos sentir paz em todo tempo. Se por acaso perdemos esta paz, então precisamos nos voltar para o Espírito para descobrirmos o erro. É baba. Não sente paz, não faz. Eu vou comprar porque se não comprar agora vai acabar. Mas eu não estou sentindo paz nisso. Não faça. Pode ser a situação melhor do mundo, pode ser, sei lá, uma proposta extraordinária. Orou, não tem paz, está incomodado, não consegue dormir, está inquieto, perde apetite do nada. Mas não faz. Simplesmente ora mais. Mas se orar e Deus não querer aquilo para mim? Ora, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aí eu preciso confiar de que Deus tem o melhor para a minha vida, mesmo que os meus olhos estejam enganados. E vai falar para mim que o olho nunca engana? O coração do homem nunca enganou? Sim, engana sim. O coração do homem engana. O coração do homem, ele é enganoso. E para nós encerrarmos essa aula, a consciência do Espírito. Olha, isso também é muito sério. Uma pessoa que nasceu de novo, ouça a voz da consciência. É o teu Espírito sendo direcionado pelo Espírito Santo. Antes de fazer qualquer coisa, não consulte a mente, mas consulte a consciência do seu coração. Se eu consultar a mente, vai ter uma lógica, vai ter claro, 2 mais 2 igual a 4, está perfeito, está maravilhoso. Consulte a consciência. Se a vida de Deus em você rejeitar algo, o que eu devo fazer? Está escrito no slide aí. O slide está parado no primeiro aqui para a gente ainda, pastor. Verdade? Sim. Meu Deus! Ainda não? Não. Meu Pai da Glória, me perdoam, gente. Me perdoam. A gente não deve fazer. Não, vai ter que mostrar. Agora sim. Não devemos fazer nada que constranja a vida de Deus dentro de nós. Aqui, o critério para a vida no Espírito não é o certo ou errado, mas a vontade de Deus. Se a vida de Deus em mim me rejeitar algo, não faça. Ser cristão não é ser guiado por um código de conduta. Ser cristão é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou disponibilizar esses slides aqui para você. Amém? Queridos, vamos parar, tomar uma água, ir no banheiro. 15 minutinhos a gente volta para a aula 3. Tudo bem com vocês? Pode ser? Sim, pode. Até daqui a pouco. Até.